Isso é muito bom encontrar vocês aqui. Quem puder e quiser ligar a sua câmera, pode deixar ligada. A gente só pede para desligar o microfone, né, para não interferir aqui nas apresentações. Aqui é mais um bate-papo, né? É algo para ser descontraído, para ser leve. Eu quero que vocês participem, quem tiver qualquer tipo de dúvida. O objetivo aqui é quebrar alguns preconceitos, desmistificar, ajudar quem está na programação pré-operatória, quem está já no segmento pós-operatório, a seguir com uma vida saudável, com tratamento para a obesidade. Eu vou iniciar compartilhando aqui. Quem tiver qualquer dúvida, quiser, pode escrever aí no chatzinho, fique à vontade. E vamos lá, vamos tentar fazer a reunião nesse novo molde, né? O molde online. Estão vendo aí? Alguém consegue? Agora não consigo ver ninguém. Tá ok. Bom, beleza. Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre cirurgia bariátrica e metabólica, alguns conceitos de intra e de pós-operatório. Depois nós vamos ter a participação da nossa nutricionista, Beatriz Leite, falando alguns aspectos nutricionais do segmento pré e pós. Depois vamos ter lá nossa querida Thaís Lopes aqui também com a gente, psicóloga, e Thiago Neri, profissional em educação física, para falar um pouco do segmento de atividade física nessa vida saudável, que é fundamental. A gente sabe que a obesidade vem crescendo, não para de crescer em todos os países do mundo. A gente sabe que o IMC é a forma mais objetiva para ver obesidade, todo mundo já viu isso, pegar o peso, dividir a altura ao quadrado e ver qual índice que o paciente se encontra. A gente sabe que a indicação da cirurgia bariátrica é para aqueles pacientes com IMC acima de 35, com algumas doenças associadas. Eram apenas hipertensão, pressão alta, diabetes, e hoje já existem várias doenças que são indicações do tratamento cirúrgico da obesidade, como muitos pacientes aqui já operaram de obesidade sem ter necessariamente pressão alta e diabetes. O IMC é a melhor forma de ver a obesidade? Não, mas é a forma mais objetiva, né? E a gente ainda vê isso hoje no consultório. Esse primeiro paciente aqui, coitado, com pressão alta, com diabetes, com colesterol elevado, dificuldade em perder peso, quando faz a continha, o IMC dá 34. E aí, poxa, o plano de saúde não vai liberar a cirurgia para esse paciente. Isso é uma forma muito limitada de ver a cirurgia, né? Você tem que olhar a história do paciente, tentativas prévias de perda de peso, a doença metabólica do paciente, e não ficar só limitado nesse aspecto de o IMC obrigatoriamente estar acima de 35. E ainda tem gente que fala assim, né? Eu estou acima do peso, mas eu estou saudável. Mas aí a gente coloca vários fantasminhas aqui, né? Do diabetes, do colesterol, da ansiedade, do ronco noturno, da gordura no fígado, da dor nas articulações, da infertilidade, da estigmatização social, do refluxo, das outras infecções oportunistas, né? Como a gente tem visto no Covid, e cada 10 doentes graves internados de Covid, 8 são obesos. Então tem muita coisa associada à obesidade, mesmo as pessoas achando que estão saudáveis. Nós temos que trabalhar nesses pontos, em perder peso, em melhorar a qualidade de vida. É o ponto que eu mais bato na tecla, é restabelecer uma qualidade de vida que muitas vezes a obesidade tirou, né? É reduzir mortalidade, é remissão das doenças associadas e também tem um efeito estético. A cirurgia não é o realizador de todos os sonhos, que vai resolver todos os problemas, o mágico da lâmpada, não é isso, não é o gênio da lâmpada que vai resolver todos os problemas. A cirurgia é um dos pontos, é um ponto muito importante, mas sozinha ela não resolve. Eu preciso muito de Beatriz, eu preciso muito de Thaís Lopes, eu preciso muito de Thiago Neri, a gente precisa de vocês para uma mudança de estilo de vida. Eu estava naquela live na semana passada com o Dr. Andrei e ele falava: a bariátrica deve ser vista como um presente que o paciente obeso se dá. E você tem que cuidar. Você ganha um presente, um bichinho de estimação, uma plantinha, você tem que cuidar dela. Senão você perde esse presente, né? Então vocês têm que lutar por ela, por ter uma vida saudável, por fazer uma escolha de uma vida nova todos os dias. Alguns pacientes que mudaram de vida, aí, né, nós temos o André Marques, o Leandro Hassum, Solange, são pacientes que mudaram de vida, pacientes famosos que todo mundo gosta de ver.
E por que não falar dos nossos famosos, né? Em nosso grupo, né? Nós temos aqui vários pacientes que mudaram completamente de vida, que se tornaram para a gente exemplos, né? De pessoas que fazem atividade física e mudaram completamente. Catuche, Leonor, Lívia, Saulo, e vários outros pacientes, né? Que mudaram completamente. Gabi, Weslane. Então, são pacientes que nós vimos, sim, é possível mudar de vida, né? É possível, sim. Aqui, Rafael operamos recentemente, também com excelente resultado. E são pacientes que vão para a academia e que fazem atividade física e que mudaram de vida, né? Não é só operar, é operar e mudar de vida, né? E aí sim é possível a gente controlar essa doença que tanto aflige o paciente, né? A obesidade. Que João também perdeu quase 100 quilos. Então, é possível, sim, tratar a obesidade. Não é só a cirurgia, é muito mais uma decisão do paciente do que propriamente da cirurgia. E a cirurgia é uma cirurgia metabólica, uma cirurgia hormonal, mexe com o hormônio, né? Então tem a velhinha lá, sempre tem essa velhinha aqui, né? Sempre tem um vizinho, sempre tem um amigo, sempre tem uma pessoa que não sabe nada, que sempre vai falar, você não precisa de cirurgia, é só fechar a boca e ir para academia. Mas existem vários fatores na origem da obesidade. É uma doença complexa que merece tratamento sério. Como é que você vai mandar o paciente ir para academia, fechar a boca, se é um paciente que tem dificuldade em perder peso, tem dor nas articulações, ele tem a própria estigmatização social, ele não é visto, não se vê bem na academia, né? Vê as pessoas olhando para ele, não vê resultado na perda de peso, às vezes, somente indo para a academia. E isso é interessante, né? Para todo problema complexo, sempre tem uma solução muito simples, muito elegante e completamente errada. Então, ainda hoje, em 2021, ainda tem gente que acredita nisso, né? No balão gástrico hipnótico, porque pega na ferida do paciente com obesidade e oferece algo milagroso, sem dificuldade, sem dor, sem esforço, sem nada. Aqui, ó, perda de peso sem nenhuma dificuldade ou esforço. E ainda tem gente que acredita. Os slims, né? Perda da gordura localizada. Então, tem muita gente que aproveita o mercado da obesidade para ganhar muito dinheiro, né? E nós temos que trabalhar na perda de peso. Então, nós temos com bypass, com sleeve, perda de 80% do excesso de peso. Nós temos melhora do diabetes em 86% dos pacientes, com cura de quase 80%. Por isso surge, então, até o conceito da cirurgia metabólica, que é a cirurgia para curar diabetes, uma doença que mata os pacientes. Diabetes mata por complicação cardiovascular e a gente tem cura hoje do diabetes, né? E a população precisa saber disso, que existe uma cirurgia segura e eficaz contra o diabetes. E sempre tem alguém para dizer novamente, você não precisa de cirurgia, é só mudar de vida. Nesse trabalho interessante, esse daqui, essa setinha, os pacientes foram perdendo peso, perdendo peso, perdendo peso, muito peso perdido num ano. Depois de um ano, com 2 anos, com 3 anos, com 4 anos, eles voltam a ganhar. E depois de 8 anos, eles perderam 4% do peso. 4% para um paciente que está com sobrepeso, ok. 4% para um paciente que já está com obesidade é muito pouco. Então, existe isso, né? O efeito sanfona. O paciente perde, depois ele volta a ganhar tudo. Então, o tratamento medicamentoso, peço autorização, já pedi, né? Na verdade, para nosso amigo Saulo. Olha aqui, o tratamento medicamentoso não faz isso. As pessoas precisam estar cientes disso. O tratamento medicamentoso não faz isso com o João, tirar 100 quilos dele. Então, o tratamento não é só a cirurgia, os tratamentos se completam, né? A gente precisa tratar a obesidade com respeito. Não é só o cirurgião, não é só o endócrino, não é o cardiologista, não é a nutricionista, é todo mundo junto, cada um no seu espaço. O balão tem o espaço dele, o tratamento clínico tem um espaço, o tratamento cirúrgico tem um espaço. A gente tem melhora da pressão alta em 80% dos pacientes. Nós temos melhora do colesterol alto em 70% dos pacientes. Melhora do ronco noturno, quem ronca, que acha que só atrapalha a qualidade de vida, atrapalha a qualidade de vida e aumenta o risco de infarto, 85%. Quando a gente vai olhar essa variável de qualidade de vida, de melhora da qualidade de vida com melhora da dor, melhora da saúde em geral, melhora da energia, da fadiga, do bem-estar social, da função sexual, tudo melhora com o sleeve e com o bypass.
a sobrevida dos pacientes, eles vivem mais após a cirurgia bariátrica. Já está comprovado isso. Nós conseguimos reduzir risco de morte por câncer, por diabetes, por acidente cardiovascular. Então, é preciso saber. Mas tem muito paciente que ainda fala, poxa, doutor, mas eu tenho muito medo da cirurgia ainda. Então, o que consola muitas vezes o paciente é saber que nos anos 90, a mortalidade era de 1 a 2%, que é muito alta. Mas hoje nós temos uma mortalidade de 0,05%. Assemelha-se à cirurgia de vesícula, à cirurgia de refluxo. E as pessoas que vão operar vesícula e refluxo não acham que vão morrer. Mas quando você anuncia para sua família, na sua vizinhança, que você vai operar bariátrica, com certeza vai ter alguém para dizer, meu Deus, você é louco, você vai morrer. Por quê? Porque muita ignorância formada por desinformação de lá atrás, dos anos 90. E a cirurgia mudou muito. Existe o 0,05%? Claro que existe. Mas a gente sabe que a obesidade sozinha é fator de risco de 30% maior o risco de morte. O ideal dos mundos era que você não fosse obeso e não precisasse de cirurgia. Mas quando você coloca na balança entre submeter o tratamento cirúrgico eficaz e continuar obeso, a obesidade está associada a 30 vezes maior risco de morte. Então, a cirurgia bariátrica atual não é aquela mesma dos anos 90. Nós fazemos 5 cortezinhos pequenininhos de 5 a 10 milímetros, igual a cirurgia de vesícula, com 1 hora e meia de cirurgia, com um tempo de 1 dia de internação. Você opera no dia, vai embora no outro. Ontem nós operamos uma querida paciente que foi embora hoje de manhã, já estava em casa. Não usa dreno, não vai para UTI, retorno precoce às atividades, com pouca dor, com pouca complicação. No pós-operatório é o que nós vemos, esses cortinhos pequenininhos, de 5 a 10 milímetros, por onde a gente opera. Tem paciente que no outro dia a gente passa, doutor, não parece que operou, não estou sentindo nada. Isso é preciso que a população que tem obesidade saiba que existe esse tratamento. E se eu engordar depois? Aqui é um puxão de orelha para aqueles que estão no pós-operatório. Temos vários aqui no pós-operatório, graças a Deus. E nós sabemos que reganho de peso está associado ao comportamento sedentário, a comer no fast food, a continuar comendo mesmo quando está cheio, a deixar de se pesar, a comer continuamente. O paciente faz um casamento com a equipe multidisciplinar. Ele vai se casar com a nutricionista, ele vai se casar com o cirurgião, ele vai se casar com o educador físico. Ele não pode deixar de fazer atividade física mais nunca. Ele não pode deixar de fazer o segmento com o nutricionista, porque a obesidade, infelizmente, não tem cura, ela tem controle. E todo mundo, quem é obeso, quem não é obeso, quem operou, quem não operou, quem sempre foi magro a vida toda, obrigatoriamente tem que fazer atividade física. E eu encerro com a frase tradicional que o seu crescimento começa quando a sua zona de conforto termina. Não é fácil. Beatriz colocou numa última reunião, não sei se ela vai colocar agora, aí eu vou fazer um spoiler, que perder peso com cirurgia não é fácil, é difícil. Perder peso com medicação é difícil. Perder peso com balão é difícil. Continuar obeso é difícil. E a gente tem que escolher o difícil que a gente quer. Escolher sair da nossa zona de conforto e saber. O recado que eu dou é que obesidade tem tratamento sim, e nós tratamos com respeito. Aqui foi uma breve apresentação sobre o tratamento cirúrgico. Novamente, né? Quem tiver qualquer tipo de dúvida, pode colocar no chat. Se quiser participar depois ao vivo, a gente vai deixar. E a gente dá seguimento agora, chamando nossa nutricionista, querida Beatriz Leite, para falar um pouco aí sobre aspectos nutricionais. Oi, pessoal, boa noite a todos. Todo mundo me ouvindo? Acho que sim, né? Sim. Gente, é um prazer sempre estar aqui conversando com vocês, né? Principalmente porque muitas vezes no consultório a gente não consegue conversar dessa forma mais aberta, mais falando sobre algumas coisas, alguns estudos que eu sempre gosto de trazer, né? Tanto eu, quanto Marcelo, quanto Thaís, Thiago, a gente sempre fala nossas condutas, mas a gente sempre tenta trazer com respaldo científico por trás. Então, vou falar alguns pontos hoje que eu acho interessante a gente conversar. E se tiverem dúvida, qualquer coisa, estou super à disposição. Deixa eu compartilhar aqui com vocês minha tela. Pronto. Vamos lá. Então, vou falar um pouquinho aqui
sobre o pré e o pós-operatório da cirurgia bariátrica. Primeiro, eu gostaria de falar uma coisa. Marcelo tocou num tópico que eu acho extremamente importante. Uma das coisas que eu mais escuto, assim, no consultório é tipo, ai, Beatriz, eu tô na dúvida se vou fazer a cirurgia, eu acho que é um sinal de fraqueza fazer a cirurgia, e eu vou mostrar aqui para vocês o quanto que é difícil de se perder peso. E as pessoas não falam sobre isso, né? E as pessoas que têm obesidade e sobrepeso acabam ficando com uma frustração muito grande que não consegue atingir o resultado dela. Só para vocês terem noção, pelo último dado do Ministério da Saúde de 2019, cerca de 57% dos homens de Aracaju têm sobrepeso e 52% das mulheres, e 14% dos homens têm obesidade e 19% das mulheres têm obesidade. Ou seja, se a gente está numa sala com 100 pessoas, 14 homens dessa sala vão ter obesidade e 19 mulheres vão ter obesidade. E 50 vão ter sobrepeso, 57 homens vão ter sobrepeso e 52 mulheres terão sobrepeso. Então, para vocês verem o quanto que é prevalente na nossa sociedade. E se fosse tão fácil assim, né, se apenas o ganho de peso tivesse relacionado ao balanço energético positivo, o que é isso? Comer mais do que gastar, não teria, talvez, essa proporção tão grande, essa prevalência tão grande de obesidade. Então, a gente tem uma série de fatores, né, que eu não tenho como me deter agora e falar especificamente de cada um deles, mas alteração do sono, exposição de toxinas, o estresse, a genética, alguns parâmetros inflamatórios, o intestino, hormônios, a programação metabólica, né, que é como que foi a gestação da sua mãe, quando ela estava grávida de você, tudo isso influencia no ganho de peso. Então, não é uma coisa tão simples, né, como se fala de só fazer exercício físico, é só se alimentar bem que você vai ter um resultado positivo. E, por outro lado, a gente tem também que o nosso próprio cérebro acaba tentando burlar, entre aspas, essa situação. Então, saiu um estudo que eu acho bem interessante mostrar, né, que se você perde aproximadamente 1 quilo, sua fome aumenta em 100 calorias. Porque para o nosso organismo é mais interessante que a gente volte àquele peso anterior. Então, o trabalho de se perder peso, né, a perda de peso no paciente com obesidade e com sobrepeso, realmente é difícil, tanto por alterações hormonais, e aqui nesse estudo falou sobre a leptina, que é um desses hormônios, como por outros diversos fatores. Então, realmente é um trabalho de formiguinha tratar a obesidade. A gente tem uma equipe multi, né, que eu tenho muito orgulho de participar dela. Inicialmente, éramos só eu, Thaís e Marcelo, né, que é a Nutri, a psicóloga e o cirurgião, e agora a gente tem uma equipe bem vasta, com cardiologista, endócrino, endoscopista, com o Tiago, né, que é a profissional da educação física, e trabalhar numa equipe multi acaba dando resultados bem mais positivos para esse paciente. E realmente é comprovado isso com estudo científico. Então, é mostrado que uma equipe multi é fundamental para ter o sucesso no procedimento da cirurgia bariátrica. E é o que Marcelo falou, é um casamento eterno, né, da equipe com o paciente. E é extremamente importante que exista realmente esse comprometimento com a equipe para ter realmente sucesso. Então, assim, quem ainda não fez a cirurgia, fica na dúvida como é que eu devo começar, como é que é todo esse processo. Então, inicialmente, eu acho extremamente importante falar para vocês que deve se iniciar pela mudança do comportamento alimentar. Então, vocês precisam querer mudar, não é ser mudado pela cirurgia. Vocês precisam querer mudar, vocês precisam querer melhorar a alimentação, realmente incluir atividade física como um hábito de vida. E a gente sempre orienta que os pacientes comecem a perder peso antes da cirurgia. Alguns estudos mostram que a perda de 5 a 10% é mais interessante nesse processo pré-operatório,
né? Porque reduz o tempo de operação, melhora a recuperação pós-operatória e leva a uma maior perda de peso. Então, é uma recomendação que a nossa equipe sempre dá, né? É começar desde o primeiro contato que o paciente teve comigo, a gente começar a orientar mudanças no estilo de vida desse paciente para que ele perca peso. Logo no pós-operatório, né, todo mundo fica na dúvida. Ai, Beatriz, como é que é a dieta líquida? Como é que é a dieta pastosa? Como é que geralmente acontece essa mudança de consistência da dieta? Então, basicamente, né, o jeito que a nossa equipe trabalha são 15 dias de dieta líquida no pós-operatório e 15 dias de dieta pastosa no pós-operatório. Então, são 30 dias de mudança aí de consistência da dieta e, geralmente, 3 a 5 dias no pré-operatório é orientado já a iniciar uma dieta líquida, tá? É recomendado também que esse paciente evite o consumo de gorduras, evite o consumo de açúcar, já treine a mastigação, e Thaís, que é a psicóloga da nossa equipe, ela já faz alguns exercícios que orienta que o paciente mastigue mais, ela dá algumas dicas bem interessantes. É importante que o paciente entenda a sensação de saciedade, que muitas vezes o paciente que tem obesidade não consegue entender, ele não tem essa sensação de saciedade por alterações hormonais. Então, é importante que ele sinta, veja o limite dele e não ultrapasse esse limite. E também é importante a suplementação, tá? Geralmente, a suplementação, eu acabo passando de vitaminas e minerais e de proteína. E eu acho que é extremamente importante tanto no pré-operatório, no pós-operatório imediato, quanto para a vida do paciente, ele usar a criatividade na hora de preparo de alimentos. E aí, quando a gente fala que uma dieta líquida e pastosa é extremamente monótona, na hora que quando a gente vê essas figuras de preparações que eu mesma fiz, a gente vê o quanto que pode ser diversificada, né? E aí o nutricionista também está aqui para poder dar algumas dicas e orientar novas formas de preparo dessa dieta um pouco mais com essa mudança de consistência, tá? Uma pergunta que eu escuto sempre ai, Bia, mas eu vou precisar tomar o suplemento para sempre? É para a vida inteira esse suplemento? E a minha resposta sempre vai ser, depende. Se a gente olha fisiologicamente, a partir do momento que a pessoa faz uma cirurgia, seja ela bypass, seja ela sleeve, existe uma alteração na absorção. Então, só para vocês terem noção aqui, no bypass, tem uma menor produção de suco gástrico que vai interferir no ferro, ácido fólico, cálcio e vitamina B12 nesse estômago. Tem uma alteração aqui do jejum, então vai ter alteração no complexo B, vitamina A, D, E e K, potássio, ferro, cálcio, fósforo, zinco, magnésio e ácido fólico. E também no duodeno, né, mostrando aqui que vai ter uma deficiência de vitamina A, D, E, K, cálcio, ferro, magnésio, zinco, boro e vitamina B12. Então, assim, a gente associa duas coisas. A primeira é que o paciente no pós-operatório já tem um volume gástrico reduzido. E a segunda é que ele tem uma necessidade maior por ter uma absorção menor. Então, provavelmente, ele sim tomará suplemento para a vida inteira, mas vai depender muito de como é esse consumo alimentar desse paciente, de como é que é a dieta dele, e de diversos outros fatores que a gente tem que ser levado em consideração. Como é que estão os exames bioquímicos? Então, de forma geral, eu costumo dizer que sim, os suplementos são para a vida inteira, principalmente os polivitamínicos, porém, cada caso tem que ser avaliado de forma individual. Quando a gente pensa na sleeve, existe uma menor deficiência nutricional, vamos assim dizer, porque existe uma menor manipulação do trato gastrointestinal. E aí,
existe uma deficiência maior de ferro, ácido fólico, cálcio e vitamina B12, que são alguns dos suplementos que a gente tem que sempre estar avaliando de forma bioquímica, só que eu repito, tá? Os suplementos vão ser avaliados de forma também individual. Bom, e a longo prazo, é o que o próprio Marcelo estava comentando, a gente tem que ter cuidado, porque não é achar que fez a cirurgia e vai ficar com aquele peso para a vida inteira, aquele peso mais baixo, né? Tem que ser aferido o peso semanal, é uma das estratégias que a gente gosta de usar para o paciente conseguir se monitorar como é que está esse peso, ter cuidado com os hábitos antigos, sempre dar feedback ao nutricionista. Então, eu sempre estou disposta no WhatsApp para poder tirar dúvida. Então, sempre me dá Beatriz, estou assim, o peso está assado, está tudo certo. Acho super importante isso, né? O acompanhamento do psicólogo, extremamente importante também. Exercício físico regular e a suplementação, como eu tinha falado anteriormente. Uma das perguntas mais comuns é quanto de peso eu vou perder, Bia? E até Marcelo comentou na aula dele, mas a minha resposta sempre vai ser: depende, cada resultado é individual, mas alguns estudos citam que aproximadamente entre 60% e 70% do excesso de peso. Então, não adianta uma pessoa que foi operar com 180 quilos se comparar com uma pessoa que foi se operar com 100 quilos, porque provavelmente o excesso de peso de quem tem 180 quilos, obviamente vai depender da altura, né, porque o excesso de peso a gente faz o cálculo pelo IMC, a gente usa um IMC ideal, que seria, e faz o cálculo desse excesso de peso, mas, basicamente, a gente faz um cálculo, então é muito individual. E não adianta se comparar, por mais que você não esteja dentro dessa proporção, né, em um ano, cada caso é um caso e tem que ser avaliado de forma individual, tá? E o que pode acontecer se eu burlar essa dieta, se eu voltar a alguns hábitos alimentares anteriores que eu tinha? A curto prazo, o que a gente mais vê é o dumping, né? O dumping ocorre aproximadamente de 15 a 30 minutos após a refeição, e dão sintomas de fraqueza, tontura, sudorese, taquicardia, cólica abdominal, uma autolimitação, um empachamento epigástrico, muitas vezes uma diarreia, e isso acontece quando existe, geralmente, associação de líquidos junto da refeição e refeições com alto teor de carboidrato e de gordura. E o segundo ponto que pode acontecer se eu burlar a dieta é o ganho de peso. E a gente tem que ter muito cuidado, porque geralmente pacientes que têm obesidade comem rapidamente, e esse comer rapidamente, se acontecer ainda pós-cirurgia, está relacionado ao excesso de peso corporal. Tem que ter cuidado também com o consumo de álcool. Só para vocês terem noção, uma latinha de cerveja equivale a um pão francês, e muitas vezes a gente vê que o paciente com bariátrica não consegue tanto comer comida sólida, mas o líquido entra mais fácil. Então, ter cuidado com esse consumo de líquido. E quando a gente fala aqui, né, em cerveja, para poder queimar uma long neck, é necessário 19 minutos aqui de jogar futebol, ou 14 minutos de um box, ou 28 minutos tocando, 18 minutos escalando. E outras coisas que eu acabo vendo também no consultório é refrigerante e bebidas achocolatadas, que também tem um gasto, um volume calórico aí muito alto, e aí precisaria de 20 minutos de corrida para queimar aqui um todinho, para vocês verem o quanto que é injusta essa conta. Outro ponto que é importante é que o descontrole alimentar e alimentação emocional, né, ou seja, comer por conta da emoção, é um dos fatores desencadeadores aqui da recuperação de peso. Então, é necessário que seja feito um comer consciente, né, prestar atenção no que está comendo, não usar aparelhos junto da aparelho telefone, televisão, junto da refeição, usar realmente a refeição como um ato de comer consciente, tá? E
finalizo aqui minha apresentação com essa figura, que eu acho que tem tudo a ver com a bariátrica. Tentei fazer um mix aqui de coisas que eu mais vejo no consultório, tá? E acho que é isso. Deixa eu parar o compartilhamento para chamar a Thaís agora. Muito bom, Bia, muito bom, excelente aí. Acho que do que você falou, destaco muito essa questão da perda de peso, né? A gente ainda vê hoje, quando começa a seguir no Instagram, a gente começa a ver, né? Vai operar e faz despedida de bariátrica, aí come hambúrguer, come churrasco e bebe, ou então engordar para operar. Isso não existe, pessoal. É mudar de vida, é perder peso antes da cirurgia. O suplemento no pós-operatório vai fazer parte da sua rotina e não existe demérito nenhum em todo dia você tomar um comprimidozinho de quelatos, de Centrum. É muito melhor do que você tomar 3 comprimidos para glicemia, 2 comprimidos para pressão alta, 1 comprimido para o colesterol. Acho que é isso, é mudança de vida, né? É uma reeducação alimentar, com muito equilíbrio. Eu não gosto, não sei se eu estou certo, se não estou na minha ignorância da parte nutricionista, se está errado falar, mas eu não gosto de dieta, do nome dieta, né? Eu gosto da palavra reeducação alimentar, acho que soa mais tranquilo para todo mundo. Dieta parece aquele negócio louco que você fica sem comer, sem comer, sem comer. Quando volta agoniado, né? Querendo comer. Exatamente, e agora, perfeito. Vamos chamar a nossa querida Thaís Lopes para falar um pouco aí dos aspectos emocionais do pré e pós-operatório. Oi, gente, boa noite. Estão me ouvindo direitinho? Sim, tá ótimo. Tão bom ver vocês sem máscara. Gente, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Alguns ainda não conheço, carinhas novas por aí. E outras carinhas também novas, porque agora já estão de rostinho mais fino, né? Enfim, gente, hoje eu vou falar então sobre acompanhamento psicológico para cirurgia bariátrica. Quando a gente fala de acompanhamento psicológico, nós estamos falando de pré-operatório, de etapa intra-hospitalar e pós-operatório. Quando a gente fala do acompanhamento pré-operatório, nós estamos falando aqui de avaliação psicológica e acompanhamento. Vamos deixar mais claro que isso é diferente de psicoterapia. Na psicoterapia, a gente faz uma abordagem diferenciada. Não é um contexto cirúrgico em que precisaremos falar sobre a cirurgia, sobre técnica, sobre as emoções, sobre novos comportamentos alimentares, sobre novos hábitos e estilo de vida. Na psicoterapia, nós trabalhamos todas as demandas que são incômodos emocionais e que trazem algum tipo de prejuízo na vida da pessoa, seja ela nos relacionamentos, sejam dificuldades para desempenhar suas atividades diárias. Com o acompanhamento e avaliação para a cirurgia, é o momento em que o paciente, de fato, vai se preparar para a grande mudança de estilo de vida. Não é à toa que muitas pessoas estão ganhando peso durante a pandemia, né? Por quê? O estresse aumenta o apetite, tem a questão de estar mais sedentário por conta do isolamento, então muitas práticas de atividade física estão, para algumas pessoas, limitadas, né, por serem grupo de risco, enfim. E não à toa que a pandemia está mexendo muito com o emocional de todos nós, alguns mais afetados, outros menos, e sem dúvida nenhuma, isso também interfere na forma que a pessoa se alimenta. Geralmente as pessoas mais estressadas, mais ansiosas ou até deprimidas têm preferência por alimentos mais açucarados, alimentos doces, né, tortas, bolos, aumento de consumo de refrigerante, de bebida alcoólica, de carboidratos em geral. Então, a gente tem que cuidar das nossas emoções para a gente também ter cuidado com o controle do peso e saúde do modo geral, saúde física e saúde emocional. E quando a gente faz esse acompanhamento psicológico prévio à cirurgia, nós produzimos um laudo psicológico, que é resultado da avaliação psicológica. Então, nessas sessões iniciais, que tem um número que pode ser de 2 a 4 sessões, mais ou menos, podem ser mais sessões até, se for necessário, a gente faz essa avaliação. O que é uma avaliação psicológica?
o psicólogo vai avaliar e observar se aquele paciente candidato à cirurgia bariátrica, ele tem condições emocionais, cognitivas e comportamentais de se adaptar bem e aderir bem às recomendações da equipe e o novo estilo de vida. E se a gente percebe que há alguma alteração, por exemplo, uma psicopatologia, uma depressão, uma ansiedade, uma compulsão alimentar ou qualquer outra questão importante do ponto de vista psiquiátrico, a gente faz a recomendação de uma avaliação médica também, com endócrino ou com psiquiatra, dependendo do caso, para que essa questão seja tratada antes de operar, porque a cirurgia em si, ela traz grandes mudanças. Geralmente são mudanças muito maravilhosas, melhora na autoestima, melhora na saúde em geral, mas ela não vai promover uma mudança social, não vai mudar a forma como o paciente se relaciona com seus familiares. Se houverem problemas conjugais, vão continuar existindo problemas conjugais, independente de você operar ou não. Então, tudo isso a gente tem que cuidar. Nessa fase do pré-operatório, eu sempre gosto de saber o contexto familiar do paciente. Se tem crianças, se tem filhos pequenos, porque a gente precisa ter um olhar também cuidadoso para essa família que vai receber o paciente operado e que vai trazer grandes mudanças também para aquele estilo de vida da família, o que será ótimo. A bariátrica não é uma cirurgia solitária e que bom. O paciente precisa contar com o apoio da equipe, né, do cirurgião, endócrino, cardiologista, nutricionista, educador físico, psicólogo. Todos os profissionais estarão ali para cuidar do paciente no pré-operatório e na vida depois da cirurgia, que quando a gente fala da vida após a cirurgia, é toda a vida. Então, nunca mais vocês estarão sozinhos. Então, não tem por que passar por dúvidas ou qualquer dificuldade sem pedir ajuda. E a gente não pode deixar também de incluir a família nesse processo. Se a família está muito preocupada, muito estressada, leva para a consulta, né, do psicólogo em algum momento, combina isso direitinho com o profissional, leva na consulta com a nutricionista para aprender a preparar os alimentos, as refeições de um modo saudável e adequado. Então, nesse momento da pré-operatória, a gente também escuta o paciente. Como foi que o paciente ganhou peso ao longo da vida, né? Se houver momentos de estresse e dificuldades, para a gente aprender a lidar de uma outra forma, porque se novas fontes de estresse surgirem no futuro, lidar de uma forma diferente para não interferir no ganho de peso no pós-operatório. Então, a gente tira dúvidas, esclarece os medos, os tabus. E esse processo também de acompanhamento psicológico é para também auxiliar o paciente a aderir ao tratamento continuado com a equipe. Como Beatriz bem falou, e Marcelo também, doutor Marcelo, é que tem um percentual pequeno a nível global de pacientes que voltam a ganhar peso, cerca de 5% dos pacientes voltam a ganhar peso depois da cirurgia, é um número muito pequeno, proporcionalmente a todos que fazem. Mas a gente sabe que é o retorno à vida sedentária, o abandono da equipe e a não adesão ao tratamento, e as mudanças de vida. Né? Então, a gente tem que lembrar que nós somos uma equipe, paciente e toda a sua equipe profissional e família. Então, a gente também fala sobre esses aspectos psicológicos e emocionais que interferem ou contribuem no tratamento. Depressão, ansiedade, alegria. Tem pessoas que quando estão alegres e felizes não param a boca. Né? Mas a gente sabe também que não é só isso que contribui para o ganho de peso, de forma alguma, tem todo um componente aí genético, né, estilo de vida, enfim, já falando sobre isso. Nessa questão aí também do pré-operatório, é importante a gente falar sobre as expectativas que o paciente tem com esse novo corpo, com a nova vida, com a nova imagem corporal e o que de fato ele pode esperar dela. Tudo isso a gente trabalha nesse acompanhamento pré-operatório e no pós-operatório também. E nessa fase também inicial, a gente precisa entender como é que o paciente lida com esses eventos estressores, eventos adversos, né? E como se relaciona com os alimentos. Por exemplo, tem paciente que às vezes está mais ansioso, mais inquieto, preocupado, tem uma preferência
por alimentos doces, né, carboidratos e também alimentos crocantes, sem valor nutricional, biscoitos, salgadinhos. Então, a gente também precisa entender essa alimentação e o comer emocional, né? A gente precisa entender isso para fazer diferente com essa vida pós-operatória. Tem algumas coisas que a gente percebe com os pacientes do pós-operatório aos 6 meses, até 6 meses de cirurgia, que é quando acontecem as primeiras e grandes mudanças aí no estilo de vida. Inicialmente, no primeiro mês, tem esse medo de comer, será que eu vou engasgar? Será que eu vou entalar? Será que eu vou passar mal? Será que eu vou ter dumping? São muitos medos, muitas perguntas, e aí nós estamos aqui, enquanto equipe, para sanar essas dúvidas e tranquilizá-los. E, no que for necessário corrigir, para melhor adaptação, estamos aqui para isso. Descoberta de novas fontes de prazer. Muitos pacientes não têm hábito da atividade física antes da cirurgia, porque a roupa da academia, a roupa de ginástica, as mulheres principalmente trazem essa queixa de que a roupa fica elástica, fica transparente, é difícil comprar essa roupa é cara, é muito desconfortável ir para a academia, porque as pessoas ficam olhando e etc. Então, a atividade física no pós-operatório torna-se um prazer para a grande maioria dos pacientes. É um momento em que eles estão cultivando ali a sua saúde física, emocional, tem melhora do estresse, do humor. Isso tudo é muito importante também para a manutenção do tratamento, da melhora dos níveis metabólicos, dos exames clínicos que já trazem resultado aí, às vezes até com 3 meses de operado. Melhora da autoestima, né, e é a fase de lua de mel, que a gente chama, que é o momento em que os pacientes vão descobrir essa nova imagem corporal, mudanças nos cabelos, na forma de se vestir, porque o paciente, às vezes, quando está obeso, não tem muita escolha na vestimenta, então, quando encontra uma roupa que cabe, compra mais de uma, de cores variadas, para ir alternando. Tamanha dificuldade que é para comprar a roupa. Então, quando se perde peso, é o momento em que a pessoa se descobre e se reinventa e renasce. É o momento em que ela vai descobrir as cores, os cortes, as formas das roupas, e com essa brincadeira, ela consegue enxergar melhor a sua personalidade através da roupa. A roupa comunica muita coisa. Muitas vezes o paciente obeso acaba vestindo roupas escuras, com poucas informações, com poucos detalhes, e aí quando perde peso, acontece uma coisa bem interessante, o uso de peças coloridas. Inevitavelmente tem a ver também com o humor, com a melhora da autoestima. E por conta disso também passam a sair mais, a socializar mais. Às vezes o ganho de peso faz com que a pessoa tenha vergonha de sair, ou simplesmente não tenha o desejo, ou não tenha uma roupa adequada, onde ela se sinta confortável para sair. Muitos deixam de ir à praia, de ir à piscina, e quando melhora a questão da relação corporal, essa interação social também melhora. Com 1 ano de cirurgia, a gente também já sabe, já conhece algumas coisas que a gente precisa compartilhar, até para os pacientes que estão aí nos assistindo, tá? Do pós-operatório, que esse acompanhamento psicológico, ele continua depois da cirurgia. Não é só para receber o laudo psicológico e fazer a sua cirurgia, mas pode ser bem orientado também no pós-operatório. As mudanças no estilo de vida são muito grandes mesmo. Então, essa percepção da imagem corporal, após 1 ano de cirurgia, já está mais consolidada, já está mais adaptado com todo o corpo, já está com o peso mais próximo da estabilização, e aí é o momento em que algumas pessoas começam a pensar em fazer cirurgia reparadora, que é para remoção de excesso de pele. Essa cirurgia é recomendada após 1 ano e meio de cirurgia, quando há estabilização do peso por algum tempo, e após liberação de Dr. Macedo, tá? Lembrando também a questão dos planos de gestação, planejamento familiar.
Não é recomendado que a paciente engravide antes desse período de 1 ano e 1 ano e meio, porque pode se tornar uma gestação de risco tanto para a mãe quanto para o bebê. O corpo, nesse período, ainda está se adaptando, se ajustando a uma alteração hormonal, enfim, metabólica, então a gente tem que ter muito cuidado. Os contraceptivos orais podem perder um pouco da eficácia com a bariátrica, então, a gente precisa ter esse cuidado e atenção com as mulheres, né, que fazem bariátrica, para ver uma nova forma de anticoncepcional, tá? Com o seu médico. E, de um modo geral, a melhora, inevitavelmente, é dos sintomas psiquiátricos, depressão, ansiedade, enfim. Com 1 ano de cirurgia também, os novos hábitos e estilos de vida nesse período já está também consolidado, já é mais saudável, o paciente já está mais habituado, então fica mais tranquilo fazer o manejo e a continuação aí do tratamento. Referente à perda de peso esperado, os pacientes apresentam um alto grau de satisfação com índices de 80% com relação à sua autoestima. Esse é um recorte de um estudo feito por Benedetti. É pelo amor próprio que começamos a entender que a nossa beleza interna vale muito. É pelo amor próprio que começamos a entender que a nossa beleza interna vale muito. Então, comece por você, se priorizando, querendo se cuidar. E lembre que não está só. Toda a equipe está aqui à disposição de vocês no pré-operatório, na fase hospitalar e no pós-operatório por toda a vida. Obrigada. E é isso. Vamos passar a palavra agora para Tiago Neri. Tudo bom, Thaís? Excelente, como sempre. É importante, né? A ideia da mudança de vida, né? A gente foca muito nisso, né? O paciente tem que ter percepção de que a vida vai mudar. Tanto que o paciente que chega no consultório, às vezes quer fazer cirurgia particular. Doutor, eu vou fazer particular, eu quero fazer logo. Semana que vem eu quero operar. Não adianta, a gente não vai operar esse paciente em 1 semana. Os erros que cometeram lá atrás queimaram a cirurgia bariátrica, como algumas pessoas fizeram. Pegar o paciente que quer operar, vamos operar semana que vem, a gente opera o paciente. O paciente não está preparado psicologicamente para uma mudança de vida tão grande. Então eu já vi paciente que não estava preparado perder peso e ficar triste porque perdeu tanto peso e achava que ele era mais feliz quando ele era obeso. Paciente que acha que a cirurgia bariátrica levou ao alcoolismo dele. E não é, o paciente, quando ele perde peso, a autoestima dele melhora muito, ele começa a dar valor a outras coisas, as roupas, até os próprios relacionamentos dentro de casa. A gente tem história de alguns pacientes que, poxa, estava sendo desvalorizado pelo seu cônjuge e termina até se divorciando. Foi a bariátrica que fez isso? Não foi. Foi uma mudança completa de percepção do estilo de vida desse paciente e por isso é importante. O paciente ele tem que ter consciência, tem que fazer todo o pré-operatório da forma mais tranquila e correta possível. Não tem por que correr no pré-operatório, né? Acho que o resumo é esse, é fazer da forma mais tranquila, da forma mais correta para termos os melhores resultados possíveis, né? Agora vamos convidar nosso querido Tiago Neri para falar um pouco para a gente aí sobre atividade física no pré-operatório, que não é fácil, nós sabemos que não é fácil, mas é importante. No pós-operatório, com os resultados excelentes de perda de peso com atividade física, e vai trazer alguns desses pontos importantes aí para a gente. Pode falar aí, grande Tiagão. Boa noite a todos. Estou muito feliz com a presença de todos vocês e quero, antes de compartilhar minha tela, trazer um pouco do que Thaís comentou anteriormente, da reflexão que devemos ter a respeito dos nossos hábitos, como eram antigamente, na época da adolescência, da fase da criança, quais atividades físicas que a gente costumava fazer, pois essas podem ser as atividades que nos davam prazer naquela época e, quem sabe, até ser utilizada atualmente como forma, né, de prazer, principalmente nesse momento que estamos vivendo, momento de pandemia, de isolamento social, e vou compartilhar aqui minha tela para começar com vocês. Estão me ouvindo bem? Estão vendo minha tela aí? Sim, estamos vendo e ouvindo. Certo.
Um ponto que eu quero iniciar é essa questão será que a cirurgia bariátrica garante a manutenção dessa perda de peso por um período mais longo? De quanto esse período? Porque, como o Marcelo falou agora, a colocação do hábito do exercício físico, às vezes é bem complicado, e principalmente quando as pessoas começam a ver a redução do peso logo depois da cirurgia. Porque eu coloquei aqui um resumo de um estudo que eu analisei, que essa redução no peso é dividida em 3 etapas. A primeira, causada por uma elevação da taxa metabólica de repouso, e naturalmente a pessoa já consegue reduzir bem o peso no pós-cirúrgico. A segunda fase é relacionada à termogênese adaptativa, e puxando um pouco o gancho do que Beatriz falou, dessa questão de nosso corpo sempre estar buscando essa adaptação. Perder 1 quilo, você precisa gastar um pouco mais, porque senão ele vai sempre buscar essa homeostase, que é o equilíbrio do sistema, para que você desacelere e tenha mais dificuldade em reduzir o seu peso. E isso acontece com mais ênfase na terceira etapa, onde a termogênese adaptativa desaparece, e isso ocorre após 12 meses. Por isso que a pessoa consegue eliminar uma quantidade boa de peso nos 6 primeiros meses, mas se a pessoa não tiver o hábito do exercício físico bem concretizado na sua rotina, esse peso vai ter dificuldade de continuar baixando e pode até ocorrer o reganho de peso, que é o que a gente não quer aqui, por isso da importância dessa equipe multidisciplinar bem alinhada, dando suporte a todo momento a você, não apenas no pré-operatório, no pós-operatório, mas durante toda a vida de vocês. Acabou aí? Normalmente, todo mundo parabeniza o Dr. Marcelo pela cirurgia, e como já foi também colocado aqui nessa reunião, a pessoa às vezes acorda no outro dia sem saber se fez a cirurgia ou não, porque acorda sem sentir nada, às vezes fica na dúvida se fez ou não fez, porque é um procedimento minimamente invasivo, bem tranquilo, com recuperação, como foi mencionado também, em menos de 24 horas. Aí o primeiro passo, a cirurgia, é ok. Tem a questão psicológica com Thaís, que é primordial também, normalmente, é ok para que a pessoa tenha essa liberação para fazer a cirurgia. A dieta, todo mundo consegue levar com uma certa facilidade, porque tem que respeitar a câmera está fechada, né? Os passos, né? Começar com a dieta líquida, depois pastosa, só depois ir para a dieta líquida, mas às vezes encontramos objeções no que se refere ao exercício físico. E a pessoa, às vezes, tem essa dúvida: qual é o exercício melhor, quando devo começar, por onde devo fazer musculação, o exercício aeróbico, qual é o melhor exercício para potencializar o meu emagrecimento. E se vocês puderem compartilhar, comentar aí no nosso chat, né, o que impede vocês de manter uma regularidade no exercício físico. Eu vou ficar muito feliz em ter essa participação de vocês. Hoje em dia a gente tem várias possibilidades de treino, com treino em casa, treino ao ar livre. Eu sei que algumas pessoas estão evitando a academia. Eu sou um defensor da musculação, pela possibilidade da musculação contribuir para o aumento de massa muscular, que é algo que precisa ser levado em consideração no pós-cirúrgico, porque a pessoa acaba perdendo muito peso, inclusive perde também massa muscular. Por isso da importância do treino com peso, da aplicação da sobrecarga na musculatura, seja com um pezinho em casa. E como você vai usar criatividade para fazer dietas, como Beatriz mostrou aí, você precisa usar criatividade também para modificar o seu treino, treinando em casa, e o que precisar, vocês podem contar comigo, que estarei à disposição para ajudar vocês e potencializar essa redução do peso. E as principais dúvidas que eu recebo são essas: qual o momento ideal para iniciar o exercício físico? Como muitos de vocês já sabem, o hábito não é concretizado na nossa vida da noite para o dia. Alguns estudos mostram que deve ser concretizado com 21 dias, de domingo a domingo, sem intervalo. Por isso, eu aconselho vocês que estão almejando fazer a cirurgia a começar o quanto antes, pois esse novo hábito vai até ajudar na recuperação da cirurgia, vai ajudar um pouco no procedimento cirúrgico, e o quanto antes você começar, melhor. Por isso, minha resposta para essa segunda pergunta deve começar hoje mesmo, para facilitar a cirurgia e ter esse hábito bem concretizado na sua rotina. E quanto tempo eu devo me exercitar por dia?
Essa é uma pergunta muito comum também. Muitas pessoas acabam querendo uma receita de bolo. Você tem que treinar 3 vezes por semana, 4 vezes, 5 vezes, 30 minutos, 60 minutos. Mas isso depende de cada pessoa de forma individualizada. Porque tem pessoas que têm problemas articulares e não conseguem treinar numa intensidade alta. Seria bom se você conseguisse treinar em alta intensidade durante 20 minutos, 5 dias na semana. Mas tem pessoas que têm problemas articulares e precisam treinar um pouco mais leve, com uma duração mais longa, por isso deve ser analisado cada pessoa individualmente e não dizer, você tem que treinar 60 minutos todo dia. A recomendação de exercício físico é de 20 a 60 minutos de exercício aeróbico 3 a 5 vezes por semana, de 8 a 10 exercícios de musculação, de 2 a 3 semanas, com séries de 10 a 30 repetições. Muitas pessoas falam que a musculação é monótono, é chato, mas dá para a gente trabalhar muito nessa variável aí. Pode fazer séries pirâmides, 12, 10 e 8, aumentando a carga, pode fazer exercícios conjugados, pode intercalar exercício com peso e exercício aeróbico, pode intercalar treinos em casa com treino na academia, e por aí vai. É só buscar o apoio do profissional de educação física e vocês podem ter certeza que vocês vão ter meu suporte, meu apoio para o que vocês precisarem no que se refere ao treino. E um treino adaptado para a sua realidade. Se você tem disponibilidade de treinar no seu condomínio, vamos montar um treino para isso. Na sua casa, vamos montar um treino para isso. Prefere treinar ao ar livre, vamos montar um treino para isso. Mas vou continuar defendendo a musculação, que, como eu disse anteriormente, tem os benefícios relacionados ao bioidentismo muscular, ao benefício da estrutura óssea, evitando a osteoporose, osteopenia, fortalecendo seus ossos também. Por isso, mesmo que você não goste de treinar com peso, de treinar musculação, tente colocar isso pelo menos 2 dias da semana na sua rotina. Também devemos trabalhar treino de flexibilidade para buscar essa simetria no corpo, um corpo bem harmônico e com boa funcionalidade para o dia a dia. A prescrição do exercício deve respeitar o princípio da sobrecarga, como eu falei, da intensidade, adaptado à sua realidade. Não adianta eu colocar um treino intenso para você se você não consegue fazer uma caminhada de 20 minutos, 25 minutos, que se sente cansado. Por isso, devemos montar um bom planejamento de treino para que você possa evoluir gradativamente e usufruir dos benefícios num período mais longo. E não apenas por 3 meses, 4, 5, 6 meses, mas por mais de 1 ano. O princípio da especificidade, um exercício específico para aquela resposta fisiológica, como eu falei, precisamos do ganho de massa muscular, precisamos melhorar a flexibilidade, o condicionamento cardiorrespiratório, por isso a escolha do exercício físico precisa ser ampla. E da individualidade biológica, respeitando o nível de cada pessoa. E fiz um resuminho aqui de como você pode utilizar para introduzir o hábito do exercício físico na sua rotina. O primeiro passo, se vocês puderem, peguem aí papel e caneta para anotar essas dicas. E o primeiro passo é escolha o exercício físico que vai realizar. O segundo passo é anote na agenda o dia e horário que vai realizar o exercício físico e não deixe solto. Eu vou treinar 3 vezes na semana, mas quais são os 3 dias da semana que você vai treinar? Qual horário? Porque se você não deixar isso bem definido, saber dizer não às objeções, fica difícil você cumprir um planejamento de treino e não ter os resultados que esperamos. Por isso, escolha o exercício, coloque na sua agenda o horário que você vai treinar, o dia da semana e o exercício físico que você vai realizar, para que na hora você não se sinta perdido. Vou treinar 5 horas da manhã, 6 vou fazer natação, Muay Thai, vou fazer musculação, corrida, o que eu vou fazer? Você acaba pensando tanto e acaba não fazendo nada. E o terceiro passo é que vocês percebam quais são as objeções, os obstáculos que vocês sempre encontraram, que impossibilitaram você de manter o exercício físico com regularidade. Será que é a falta de tempo, a falta de prioridade? Será que é o exercício que não foi bem definido? Será que está buscando fazer um exercício que não é de acordo com o que você gosta? Por isso, meu conselho é que vocês peguem, tirem um print aí da tela, anotem essas dicas e coloquem em prática o quanto antes. Se puder amanhã, vou ficar bem feliz. E minha palestra é mais ou menos isso. Escolha o exercício físico que mais gosta e mantenha a regularidade. Não adianta eu dizer que é melhor correr, pedalar, se isso não faz sentido para você. O importante é que você escolha bem e consiga levar isso para toda a vida. Muito obrigado e até mais.
Muito bom, grande Tiago Neri, excelente, excelente, excelente apresentação, muito bom, pessoal, muito feliz aí, já estamos com quase 40 pessoas aqui, né? Antes da gente tirar algumas dúvidas, fazer alguma discussão, nosso querido assessor de marketing, Felipe, está pedindo para a gente abrir as câmeras aí e dar um sorriso para ele conseguir tirar um print da nossa reunião. Quem puder, nossa aula apareceu agora. Tanta gente, quanto tempo que a gente não se vê, sem máscara. Lívia apareceu também. Saulo, hein, Lívia. Já foi, Felipe? Já tirou seu print? Já sim, obrigado. Valeu. Tô achando ótimo, todo mundo sorriso congelado. Bem natural. Sobre o que o Tiago falou, eu acho bem interessante, né? Eu bato muito nessa tecla na primeira consulta, no retorno antes da cirurgia, depois da cirurgia. Manda mensagem no Instagram, manda mensagem no WhatsApp. Eu sou chato para isso. Precisa fazer atividade física, é fundamental, fundamental. E muita gente fala isso, né? Eu não tenho tempo para academia, não tenho tempo de fazer atividade física. E hoje a gente sabe. Isso, pessoal, é para quem não tem obesidade, quem nunca teve na vida. É obrigatório fazer 150 minutos de atividade física. A gente sabe, inclusive, que a atividade física é protetor para caso grave de Covid também. Então, é importante. Eu mesmo, meu testemunho, eu não gosto de academia. Eu vou porque eu gosto do resultado. No final você fala, poxa, que legal, eu consegui cumprir, né? Consegui ir para academia de manhã cedo. Você sai se sentindo bem, né? Cheio de endorfina. Mas eu não gosto de ir para academia. Você tem que, mas você precisa fazer atividade física. Eu gosto de jogar tênis, mas eu posso jogar tênis 5 dias na semana e ficar magro desse tamanho, com lesão muscular? Não posso. A atividade física é fundamental. Precisa fazer atividade física aeróbica, atividade física para ganhar massa magra. E o profissional da educação física tem um gigantesco valor nisso. É quem vai saber te orientar. Não adianta você ir para a academia, ficar fazendo exercício todo errado, se lesionando ou na sua capacidade subótima, né? O próprio profissional da educação física, além de conseguir capacitar isso, de atingir a sua melhor performance no treinamento, ele força você a ir para a academia, né? Porque tantas vezes que você acorda e fala, poxa, hoje eu não vou para a academia não, tá chovendo. Aí o personal já está lá. Aí você, poxa, o cara já está lá, não vou deixar ele lá. Você vai. Isso é importantíssimo, o acompanhamento da forma adequada com o profissional da educação física. Vamos tirar uma das dúvidas aqui, que Iago nos colocou. Ele perguntou aqui para mim primeiro, o que é dumping e por que acontece? Dumping, síndrome de dumping, que também é conhecida como a síndrome do esvaziamento gástrico acelerado, é uma síndrome relativamente comum nos pacientes que fazem bypass. Não é tão comum no paciente que faz sleeve. E o que acontece? O alimento passa rápido do estômago direto para o intestino. E isso, por um lado, é muito bom, porque o alimento passar do estômago direto para o intestino faz com que você tenha saciedade precoce, você tenha diminuição de resistência insulínica, a gente consegue curar diabetes em 80% a 90% dos pacientes. Mas, por outro lado, como tudo não são flores na vida, ele vai ter o alimento, quando passa rápido para o intestino, faz com que libere alguns hormônios, e aí o rosto fica todo vermelho, o coração bate forte, parece que vai sair pela boca, dá um mal-estarzão assim, ninguém vai morrer por isso, não morre por dumping, mas dá um mal-estar danado, você se deita, bebe água, levanta a perna e passa. É algo autolimitado e que os pacientes vão aprender com o que desenvolve dumping. Tem gente que não tem dumping com nada. Tem gente que tem dumping com iogurte. Tem gente que tem dumping com café e açúcar. Tem gente que tem dumping com chocolate. E aí a gente vai ter que saber o que é que está causando o seu dumping para não consumir esse determinado alimento. Não vai acontecer todos os dias, com certeza, mas é algo que, se você não corrige o seu hábito alimentar com a nutricionista, talvez vai te atrapalhar um pouco a sua qualidade de vida, né? Segunda pergunta, por várias vezes para Bia, informam que acontece problema nos dentes e queda de cabelo excessiva. Quais são os mecanismos que temos, de forma geral, para minimizar esses danos? Então, normalmente a quebra dos dentes pode estar relacionado à deficiência de cálcio, tanto pelo baixo consumo de cálcio,
como porque paciente que tem bariátrica tem uma necessidade maior de cálcio. Só para vocês terem uma ideia, geralmente um indivíduo que não fez cirurgia precisa entre 1.000 e 1.200 miligramas de cálcio dia. E quem faz cirurgia bariátrica precisa dobrar essa quantidade para 2.000 miligramas dia. Pela alimentação, muitas vezes é difícil de a gente conseguir atingir essa necessidade. Então, o que eu já faço como precaução, né, é suplementar cálcio atrelado ao polivitamínico. Então, geralmente eu passo um polivitamínico e mais ainda o cálcio para a pessoa conseguir atingir a necessidade diária dela de cálcio. Então, é muito mais pela deficiência nutricional, pelo baixo consumo, atrelado ao que eu mostrei anteriormente, né, que o próprio processo cirúrgico, a forma fisiológica dela, está relacionado a uma menor absorção de algumas vitaminas e minerais. Quanto à queda de cabelo, geralmente acontece do 3º ao 6º mês no pós-operatório. Essa queda de cabelo pode ser por 2 motivos. Um, pela própria deficiência nutricional, né, fisiológica, atrelada às alterações de absorção de vitaminas e minerais no processo cirúrgico. E 2, pode ser por um estresse causado pela própria cirurgia, né? Então, se for de causa nutricional, mesma coisa, a gente consegue, usando os polivitamínicos que são recomendados por mim, por Marcelo, a gente já consegue evitar com que isso aconteça. Alguns pacientes ainda apresentam, mesmo tomando polivitamínico, apresentam uma queda de cabelo um pouco mais intensa. É só notificar para mim que a gente consegue prescrever alguns suplementos um pouquinho mais eficazes, com alguns nutrientes que são um pouquinho mais eficazes para queda de cabelo. Manu. Mas tudo a gente consegue amenizar os sintomas ou realmente evitar com que aconteçam certas coisas quando a gente faz já a utilização dos suplementos adequados. Isso é hora, Manuela, que você está assistindo. Isso aí, acho que o importante é isso, né? É o segmento do paciente junto, acompanhando, o casamento com a nutricionista. Problema grave de dente, nunca vi, graças a Deus, nos nossos pacientes. Queda de cabelo acontece, algumas mulheres ficam desesperadas, né? A gente entende, claro, mas o que consola é que ninguém fica careca, viu? Cai, para de cair e tudo volta ao normal e vira história para contar. Né? O importante é fazer o segmento para reduzir qualquer tipo de deficiência nutricional. A gente vê direto aqui no pós-operatório, né? Tantos pacientes que eu atendo aí toda semana, e vai ver vitamina B12, vitamina D, vai ver hemoglobina, que tem tanta gente que fala, vai operar bariátrico, vai ficar anêmico o resto da vida. E tanta hemoglobina que a gente vê boa, de 13, 14, 15, tanta gente tão bem, né? Tomando suplemento, seguindo todas as orientações. Então, eu acho importante, assim, falar que o paciente não pode sumir depois da cirurgia, né? Não pode estar com queda de cabelo e sumiu, nunca mais procurou a equipe, não procurou Marcelo, não me procurou. Vai tentar uma coisa aleatória que está procurando na internet, o que o amigo está tomando. Então, assim, porque muitas vezes a gente tem que fazer realmente exame bioquímico para identificar se é alguma causa específica ou se é alguma causa, né, ou é uma deficiência geral mesmo. Então, muitas vezes o paciente, né, nem precisa pagar consulta, nem precisa ir na consulta, manda um zap rapidinho, eu já mando uma fórmula rapidinho no zap mesmo, a pessoa já faz para poder tentar amenizar essa queda de cabelo. E é isso, a gente nunca pegou nenhum paciente com, né, deficiência de cálcio a nível de quebra de dente, mas é importante ressaltar que existe sim uma necessidade aumentada em quem faz a cirurgia e não pode sumir da equipe, tem que manter o contato com a equipe para a gente conseguir ajudar sempre que for necessário, tanto por esse sintoma quanto outros que possivelmente aconteçam. Vamos retirar, vamos dar outro sorriso aí, que Felipe disse que não ficou bom o nosso print, não. Felipe, quando bater o print, avise, viu? Ai, meu Deus do céu. Valeu, agora ficou massa.
Pronto, agora sim. Para Thaís, acho que não sei se Thaís respondeu aqui já por escrito, bom, mas se respondeu, você fala alguma coisa, o que é que você acha? Qual a melhor abordagem para integrar nossa família nesse momento, né? Tentando minimizar estresse, as próprias mudanças comportamentais. Sinceramente, às vezes santo de casa não faz milagre. E nós aqui da equipe estamos aí para socorrer vocês nessa missão de lidar com a família, né? Porque você tá ali no seu suquinho, na sua sopinha, e estão ali do lado comendo hambúrguer, comendo pizza. Vocês não estão sozinhos, vocês têm uma equipe para ajudar. De verdade. Tem um livro de Andrea Levy, que ela é psicóloga, ela é uma grande referência no estudo da bariátrica e do acompanhamento psicológico. O livro, deixa eu ver se eu me lembro o título, é Cirurgia Bariátrica, Manual de Instruções para Familiares e Pacientes. É muito rico esse livro, é um livro que a gente só encontra na internet, dificilmente a gente encontra aqui em Aracaju. Eu tenho algumas unidades no consultório, se alguém tiver interesse, fala comigo, mas é um livro realmente que ajuda muito a compreensão da família do paciente. Às vezes a gente precisa realmente disponibilizar aí o contato da equipe para que os familiares também possam tirar suas dúvidas. Não mexa nessas pastas não, Manu. Mas a chave de tudo aí é o conhecimento, a informação. Não mexa aqui. Muitas vezes eles não sabem o que está relacionado com a cirurgia, a quantidade de comida que o paciente tem que comer, então acho que está comendo muito pouquinho, e aí fica insistindo, coma mais um pouquinho, você vai ficar desnutrido, você vai passar fome, e não entende que existe um mecanismo aí de saciedade alterado, de fome alterado, de forma metabólica e hormonal. Então, é informação. Eles precisam também conhecer a cirurgia e conhecer a etapa da cirurgia que vocês estão passando, seja no pré ou no pós-operatório. Exatamente. Eu, às vezes, quando pego um paciente que vai sozinho assim e fala até, doutor, minha mãe não me apoia, meu pai não me apoia, meu marido não me apoia, minha mãe não me apoia, porque traga ele aqui. Traga que eu sou chato e sou bom de convencer. Mas eu trago algum familiar, porque é importante você ter pelo menos o seu núcleo, né? Um apoio, te apoiando nesse momento, né? Não é que você tem que convencer o vizinho de que cirurgia bariátrica é segura e eficaz. Mas algumas pessoas dentro da sua casa, às vezes, são necessárias, né? Que você tenha esse apoio. E a gente conversa, e na maior parte das vezes a gente consegue convencer, sim. Né? E assim, tem um adendo que eu queria trazer, que muitas vezes é esse familiar que vai preparar o alimento do paciente no pós-operatório. E precisa saber como manipular adequadamente esses alimentos. Quais são os processos, se tem que peneirar, né, se precisa coar no coador de papel, no filtro. Então, isso tudo é importante que eles saibam também, tá? Isso aí pode levar para a consultoria, conversar direitinho, para eles também não atrapalharem a recuperação de vocês, tá? Chave um pouco. Tiago Nery, e aí, você sabe que obeso tem, além da estigma, né, dificuldade motora, com assadura, dor nas articulações, às vezes fica cansado, e o medo de ir para academia se complica mais ainda, né? De uma maneira geral, quais são as atividades que seriam realizadas para minimizar esses efeitos, né, dessas dificuldades motoras? Eu acho que isso é muito do pré-operatório, né, e também do pós-operatório imediato. Até porque depois de 2, 3 meses de cirurgia, você vai ver que você já vai ter perdido muito peso, né? Já vai ser outra pessoa na academia. Mas e aí, Tiago? Excelente pergunta, Iago. Principalmente nesse momento que estamos vivendo, como você falou, muitas pessoas estão preocupadas, receosas em ir para a academia e acabam sem tantas possibilidades de treinar. Mas, como eu falei um pouco na minha participação, a importância de utilizar a criatividade. Claro que tem que ter uma análise mais precisa das suas dores articulares, de suas limitações, mas dá para treinar sim em casa, usando um pouco da criatividade, se for preciso, comprar alguns halteres, porque, como eu disse, um dos princípios do treinamento é o princípio da sobrecarga. Em um primeiro momento, você fazendo agachamento com o peso do corpo vai surtir efeito, mas logo depois você precisa fazer um agachamento, uma elevação lateral com uma garrafa de água mineral, depois com a garrafa de 2 litros, depois com uma sobrecarga um pouco maior, e daí evoluindo para que você continue ganhando massa muscular, acelerando seu metabolismo e baixando seu peso. A teimosia ainda, né?
Muito bom. Bom, aí, deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. Gabi Fialho. Nunca tive atividade como prioridade. Mudei a prioridade após a cirurgia e hoje sigo religiosamente. É isso mesmo. Muitos pacientes já gostam de fazer atividade física, né? Isso é interessante, né? Alguns pacientes já gostam muito. Tem muitos pacientes que são sedentários, mas muitos já fazem atividade física. Gigi, seja bem-vinda. Princesinha Thaís aí apareceu. E já fazem atividade física, mas ficam angustiados de não ver resultado, né? Infelizmente, às vezes, né? São lesões, dor nas articulações, a própria estigmatização, a forma como as pessoas olham, né? Para você e não vê o resultado. Né? A partir do momento que a gente faz um tratamento combinado, a gente percebe uma eficácia muito grande, né? Gabi Fialho, se quiser aparecer e falar alguma coisa, fica à vontade, viu? Saulo também tá aí, se quiser falar sobre atividade física. Tô vendo um monte de rostinho aqui conhecido. Quem quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Fiz sleeve há 5 meses e nunca tive dumping, Gabi. É mais comum no bypass, né? Raramente pode acontecer no sleeve, mas é mais comum no bypass. Dei vida com todo o processo de 16 quilos, né? Muitos pacientes perdem peso antes da cirurgia já. A Amélia falou que dá sono, né, também depois do dumping, isso é normal, porque dá um sintoma de hipoglicemia, né? Você fica meio fraco, assim, dá uma fraqueza, dá sono, e aí depois passa. Caterina perguntando se pode fazer natação. Doutor Marcelo, eu posso fazer natação? E outro processo de atividade? Pode sim, pode. A natação é excelente, né? Thiago sabe mais do que eu disso, mas a atividade física muito boa, né? Porque tem um ponto de vista aeróbico, de perda de massa gorda, e tem também o ganho de massa magra, trabalha todo o corpo. Você pode fazer. Eu acho que foi Caio, se eu não me engano. Se Caio quiser falar também, fica à vontade. Eu acho que logo depois da cirurgia, ele voltou para a natação, relaxa muito, né? Com esse tipo de atividade física. E é muito bem recomendado, sim. Existe fisiculturista bariátrico? Existe, sim. Não sei qual é o nome dele, não, mas eu sei que existe no Instagram, ele é famoso. Bora, mano. Isso aí, pessoal. Muitas respostas, né? Que bom que a gente está conseguindo nos encontrar e tirar algumas dessas dúvidas. Por que tomar água após a cirurgia se torna difícil? Nunca mais consegui tomar água normalmente, só de golinho. Bom, o que é que pode acontecer? O estômago fica muito pequeno, né? No bypass fica menor ainda do que no sleeve, né? No sleeve ele fica com seus 200 ml e no bypass ele fica lá com seus 60, 80 ml. E pode acontecer de você não conseguir mais, não só comer, como beber tão rápido, né? E aí é um processo que vai ter que mudar na cabeça também, né? Porque às vezes você está acostumado a tomar um copão de 500 ml, de 800 ml de água gelada, rapidão. E você dorme e acorda com o estômago com 60 ml. Então vai ser muito dessa adaptação, né? Do pouco a pouco. Pegou sim, passar dos meses, é normal pegou e jogou que o em algum estômago lugar. dilate um pouco. Isso por um lado é bom, por um lado é ruim, claro, né? Por um lado ruim é que se ele dilata e você não está certo lá com sua equipe, você tem risco de engordar, que é o que a gente não quer. E pelo lado bom é que você começa cada vez mais a ir se alimentando do modo habitual, né? Eu acredito hoje aí, quem está com 1 ano, com 2 anos de cirurgia, como praticamente, acredito que o que eu como, né? A alimentação é praticamente normal. Mas nesse período de adaptação, nos primeiros meses, é muito disso, né? A percepção de que você vai ter que comer de pouquinho em pouquinho, porque o seu estômago está bem menor, né? Reduziu muito. Thalita, doutor Marcelo, já saíram as vacinas do Covid e a minha será dia 20, um dia antes da cirurgia. Tem algum problema? Sim. Eu acho que a prioridade nesse momento, inclusive, é a sua vacina, né? Mas o que recomenda-se hoje é que, se você operou, espere 1 mês para vacinar. Ou se você vacinou, espere 1 mês para operar, né? A gente espera 1 mês, que é o tempo de você adquirir a imunidade, pelo menos um grande percentual da imunidade garantido, e também não confundir. Porque imagine, se você tem algumas vacinas que dão alguns efeitos colaterais, né? Umas mais, outras menos. Imagine você estar no pós-operatório e começa a ter febre, dor, tosse, desconforto, a gente vai ficar desesperado sem saber se isso é da cirurgia, se é do Covid, se foi da vacina, se não foi. Então, a orientação que a gente tem, pouco se sabe de fato o que é verdade no Covid, né?
mas uma coisa a gente tem certeza, é que a cirurgia bariátrica é um fator de proteção para a Covid, ponto 1. Atividade física é um fator de proteção, ponto 2. Obesidade grave acima de 40 é um grupo prioritário para vacinação. Quem precisar de relatório é só entrar em contato comigo, que a gente fala com a secretária e dá um relatório, que é prioridade sim, é grupo de risco. E sabemos recentemente que se você opera, tem que esperar um mês para tomar vacina. E se você toma vacina, tem que esperar um mês para operar, certo? Tem Saulo também, que não é fisiculturista. Saulo é praticamente fisiculturista, assim. E Normélia tá aí, com seu bypass há 1 ano e meio e come praticamente normal, né, que ela tá falando. Saulo, Gabi, Lívia, Caio, Dora. Se tiver com o coração batendo forte demais é porque quer falar, viu? É só abrir a câmera e ligar o microfone. Esse é o sinal. Olha, Gabi Fialho tá rindo só, ela quer falar. Pode abrir, Gabi. Abra a câmera e fale. Abre a boca. Eu vou enxergar a boca dele, não. Enquanto ninguém toma coragem, Bruna perguntou aqui. Qual a diferença da sleeve para bypass? Qual a diferença da sleeve e bypass? E para que serve cada uma? A sleeve é a que fica com o estômago fininho e tira 2/3 do estômago. O principal objetivo é reduzir o tamanho do estômago e retirar o fundo gástrico, que é o principal órgão produtor da grelina, que é o hormônio da fome. O bypass, você vai deixar seu estômagozinho pequenininho e vai jogar o intestino lá em cima, de forma que o alimento vai passar do estômago direto para o intestino. As duas cirurgias são excelentes, né? A gente brinca. Uma cirurgia é um Volvo, a outra é um Audi, né? Então, qualquer uma das duas que você escolher, você vai estar com um carrão, você vai estar com uma máquina muito boa. Qual é a melhor? Não existe a melhor. Existe a que mais se adapta ao tipo do paciente. De um modo geral, se o paciente tem muito refluxo, se o paciente é diabético, ele se beneficia mais do bypass. Quem decide isso não sou eu sozinho, somos nós dois, o cirurgião junto com o paciente, né? Sabendo das vantagens e desvantagens das suas cirurgias. Segundo, eu, segunda-feira, volto com o senhor com todos os relatórios. E depois que fizer a cirurgia, quanto tempo ou meses vou ficar tomando só água e chá? Essa é pra Bia. Água e chá, geralmente só no primeiro dia no pós-operatório. E às vezes menos do que um dia, menos que 24 horas. Às vezes só 12 ou menos, vai depender da liberação do próprio hospital. Então, água e chá nem se preocupe. Aí vem a segunda fase, que é suco, água de coco, sopa. Aí dura um pouquinho mais de tempo, geralmente mais 15 dias, né, essa história. Tá? Mas a dieta líquida é um pouco mais livre do que só água e chá. Nem se preocupe. Gente, eu garanto que que a fase mais fácil é essa do pós-operatório imediato. Vocês nem querem comer, vocês nem têm fome, nem têm sede, nem tem nada. Então, nem pensam em comida. Então, a fase mais fácil é essa. Eu acho que a fase mais difícil é quando é o pré-operatório, quando precisa estar ali. De que você precisa. Mundo, sendo
se esse paciente tiver obesidade, se esse paciente tiver sobrepeso, se esse paciente foi eutrófico, que é o peso adequado para a altura, reeducação alimentar e exercício físico para a vida inteira, enfim, para ter uma saúde boa. Ó, Saulo tá querendo falar. Saulo tá querendo falar tanto que mandou para mim até a foto dele. Vou mostrar aqui para vocês. Para quem não conhece, né? Nosso blogueiro, coach de bariátrica. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, para isso. Esse era o Saulo sedentário, pré-diabético, hipertenso. Não queria saber nem de chegar perto na academia, né? E agora é o Saulo, fisiculturista, né? Blogueiro, indo pra academia todos os dias. Fala aí, Saulo. Olá, boa noite, né, a todos, né? Então, em primeiro lugar, né, mais uma vez, eu vou pontuar que, assim, falar sobre a equipe, né? É a equipe que eu amo, é a equipe que eu gosto, é a equipe que eu escolhi, né, para que cuidasse de mim, porque é muito bom esse trabalho que o Dr. Marcelo e a equipe está fazendo hoje, né, com essa reunião, sempre fazendo esse tipo de reunião, nos trazendo esse tipo de orientação, principalmente para aqueles que estão chegando agora com o objetivo de querer fazer a cirurgia bariátrica, porque eu me lembro que na época, quando eu era um dos candidatos a fazer a cirurgia bariátrica, eu não tinha esse apoio, eu não tinha esse pilar para trazer esse tipo de informação. Então, onde é que eu buscava a informação sobre a cirurgia bariátrica? Eu buscava no Dr. Google, eu buscava em grupos de Facebook, que na época era o Facebook, né, as comunidades. Então, ali tem de todos os tipos de informações que muitas vezes eu cheguei no consultório uma vez, doutora Thaís, e disse, doutora Thaís, eu vi isso aqui no grupo assim, aconteceu, a pessoa morreu. Não sei se ela se lembra, se recorda disso. Ela disse assim, Saulo, tudo bem, mas qual foi a causa? Será que realmente foi a bariátrica? Ou talvez não foi a própria pessoa que fez um procedimento que não deveria ter feito? Então, muitas vezes, certas fontes que nós buscamos não são tão interessantes, não são tão legais, e eu louvo a Deus por esta equipe, por esse trabalho que é feito, porque aqui sim é uma informação verídica, uma informação verdadeira, profissional, e nós temos esse grupo que nós participamos, onde ali sim, verdadeiramente, nós trocamos as informações e sabemos que é verdadeiro, que tem o conteúdo, né? Então, parabéns à equipe, mais uma vez. E é isso, hoje já tem mais ou menos 3 anos, tem quase 3 anos que eu fiz a cirurgia bariátrica. Eu sempre dizia que eu tinha me arrependido de nunca ter feito antes. Mas hoje eu já incluo também dizendo o seguinte, que não, a minha cabeça era para ter feito, para fazer agora, foi para fazer naquele dia, naquele momento, porque talvez se eu fizesse antes, eu não estava com a cabeça quando eu fiz o momento. Não tive reganho de peso, né? São quase 3 anos, sim, ganhei massa, né? Com 2 anos e agora no mês de novembro, quando eu fiz os exames para poder fazer a cirurgia reparadora, quando eu fiz a cirurgia bariátrica, eu estava com obesidade grau 3, gordura no fígado de grau 3, e eu fiquei muito feliz porque em novembro, quando eu fiz o exame agora, o médico procurou, não tinha nenhuma gordura no fígado. Graças a Deus por isso, não tinha nenhuma gordura no fígado. Então, tudo isso, ok, atividade física, reeducação alimentar e também a cirurgia bariátrica. Tive medo? Não tive medo. Eu fui uma pessoa muito decidida quando eu tomei a decisão para poder fazer a cirurgia bariátrica. Fui com fé, fui com força, fui com coragem e tudo deu certo. Para a graça de Deus, e também nós temos essa equipe aí maravilhosa, né? Estou disposto também a tirar dúvidas, esclarecimentos, né? Quem quiser, que está chegando aí agora, estou no grupo, pode mandar mensagem para mim no privado. Eu tenho recebido alguns questionamentos. Tem no meu Instagram, por favor, me sigam. sempre a gente anda postando, porque é o seguinte, antes eu não fazia nenhum tipo de postagem. Eu não tirava nem foto. Eu não gostava de foto.
Hoje, todo dia, se eu não tirar uma foto, não sou eu. Entendeu? E onde é que eu tiro? Interessante que onde é que eu passo a foto? Na academia. Que eu não passava nem na porta da academia. Odiava a academia. E hoje, a maioria das minhas fotos, meus stories, é na academia. Então, tiro 10 fotos para postar uma, mas tiro. Entendeu? Então, sobre essa questão da academia. Logo no início, doutora Thaís, é um saco a academia, não sei o que, barará. Porque o doutor Marcelo disse, com 30 dias você já pode voltar para a academia. Com 20 dias eu já estava na rua fazendo minha caminhada. Com 30 dias retornei à natação e comecei a academia. E a doutora Thaís dizia bem assim, Saulo, 21 dias. 21 dias direto, essa rotina de 21 dias. Depois você vai ver que é tranquilo. E realmente, hoje, se eu não for para a academia, eu sinto uma falta terrível. Então, todos os dias hoje, às 16 horas, já marco um dia antes. Aqui agora é agendado, né? Então, todos os dias, às 16 horas, eu estou na academia. Faça chuva, faça sol, dê a ventania, como deu ventania esses dias aqui, né? Mas eu estava lá na academia. Hoje sinto falta, sim, muita, se eu não for para a academia. Graças a Deus que foi incluído como atividade essencial, né? E não entrou no decreto de fechamento. Graças a Deus por isso. Já estava preocupado, né? E a alimentação, gente, né? É se policiar, né? Sou uma pessoa que eu como de tudo, eu como de tudo, mas sempre muito bem regrado. E a questão da compensação, né? Também, né, doutora Beatriz? Então, gente, é isso. Obrigado, viu? Olhe, eu tenho acompanhado suas lives e não é das melhores coisas que eu tenho acompanhado, não. Mas, por outro lado, eu também vejo que você até fazendo molho de tomate caseiro e saudável para vender, você tá. Então, assim, eu acho que é tudo equilíbrio, né, Saulo? E é isso que eu acho que você achou sua fórmula. É tomando suas biritas na live, mas se alimentando bem também nos outros dias e tá tudo certo, que faz parte do equilíbrio, é isso mesmo. Tá vendo, gente? O segredo é fazer a média com a nutricionista, tá vendo? Fazer a receita dela, né? Copiar as receitas dela e fazer em casa. É isso aí, Saulo. Obrigado pela participação. Você, já falei várias vezes, né? Você é um exemplo para a gente, né? Para os pacientes, para ir no pós-operatório, para a gente também, né? Como determinação, como segmento. Você, rapaz, eu lembro que lá no começo, no pré-operatório, você era daquele chato. Eu vou operar. Aí deu problema no convênio, aí ficou, aí ia voltava, lutando e conseguiu. Muito determinado, né? E sem contar, doutor Marcelo, que quando eu cheguei lá para fazer, que o plano não estava autorizando, né, a questão do médico, eles assim, vou colocar você para fazer com o mal médico. Eu disse, não, quem vai fazer a minha cirurgia é doutor Marcelo. O médico queria botar para outro, o plano queria botar para outro médico. Eu disse, não, vai ser doutor Marcelo. E foi, né? Eu acho que a gente tem que querer, né? A verdadeira mudança começa com a nossa decisão, né? Eu tatuei aqui no braço, depois que eu fiz a cirurgia, assim, que o que não te desafia, não te transforma. Tatuei essa frase no meu braço e todos os dias eu olho para ela e falo assim, porque todos os dias nós temos um obstáculo. Todos os dias nós somos desafiados. Mas o que não te desafia, não te transforma. Então, vamos pegar esse gancho e vamos procurar realmente sim mudar. Na época, doutor Marcelo, quando eu fiz a cirurgia, eu estava com quase 150 quilos. Hoje eu estou variando entre 92 e 93, né? Mas hoje tem a questão da massa muscular, né, Tiago? É isso aí, Saulo. Gostei dessa frase, viu? Que não desafia, não transforma. Muito bem. Gostei mesmo. E é isso. Você é um exemplo de que, por exemplo, o IMC chega um momento em que ele é falho, né? Você tem muito músculo, né? E se você fizer sua conta lá do IMC, talvez vai dizer lá no site que não está sabendo nada, coitado, inocente, vai achar que você vai estar com sobrepeso, com obesidade grau 1, que está com 90 quilos. Mas você numa bioimpedância com certeza vai mostrar que o seu percentual de massa gorda é mínimo, né? Que você tem muita massa magra. E você mostrou isso, né? Você conseguiu provar isso. E ainda quebra até um fake news, que a gente tem muito paciente que a gente opera de sleeve, né? E tem muita gente por aí afora que ainda acha
que sleeve não emagrece muito, né? O paciente vai perder pouco peso e vai voltar a engordar, e você tá aí para contar outra história, né? Perdeu quase toda a sua massa gorda, tá cheio de músculo aí, e não teve recidiva de obesidade nenhuma com seu sleeve. Eu quero dizer também o seguinte, que se eu não tivesse feito a cirurgia naquela época, hoje o Covid já tinha me levado, né? Porque quem pegou Covid aqui já foi eu. Eu já peguei, no mínimo, esse Covid umas 3 vezes. E da última vez que eu peguei... Não me pergunta onde foi, né, doutora Beatriz? Eu prefiro nem comentar, viu, Saulo? Então, mas quem já pegou esse Covid umas 3 vezes já foi eu. A primeira vez foi totalmente assintomático. Na segunda vez, eu tive só a questão do olfato e o paladar. E da terceira vez, eu tive dor na lombar, dores no peito, só não tive falta de ar. Mas o percentual lá, aquela pontuação que dá no exame foi de 7,5, numa escada de 10, parece. Meu deu 7,5 o vírus, né? Mas eu tratei em casa. Graças a Deus, não queria ir no hospital, não. Mas se fosse uma outra época, eu confesso que eu não estaria mais aqui, viu? Ou seja, a bariátrica é vida. É isso aí. Muito bom, Sal. O pessoal gostou de sua frase. Todo mundo batendo palma aí. Se tivesse coragem de fazer uma tatuagem, fazer uma dessa também. E aí, mais alguém quer falar? Alguém com o coração batendo forte? Ai, Caio aí. Caio deve estar com o coração batendo forte. Quer falar? Sério? Não, tá tranquilo. Então, eu queria só também reforçar essa parte da equipe, né? Agradecer bastante. Eu fiz a cirurgia tem 3 meses e um pouquinho mais. E só reforçando, assim, para quem vai fazer por agora, ou para quem fez tem pouquinho tempo, está planejando, só para reforçar essa questão. E você falou mesmo, como? Da importância desse segmento. Hoje mesmo eu fiz o retorno com Bia, com Thaís. E, assim, cara, é indescritível, assim, a importância. É muito importante, muito essencial. Não percam o vínculo. É só uma dica, porque é uma coisa que é muito importante para mim. Então, repassando, assim, que pode servir aí para quem vai fazer, para realmente apegar nisso, na equipe. Faz muita diferença. Embora a gente tire 1 milhão de dúvidas antes, mas logo depois que você faz a cirurgia, vocês vão ver, aparecem algumas dúvidas, assim, no mesmo dia, no dia seguinte, nas semanas, a cada mudança de dieta, ou a cada... tudo, assim. Então, é muito bom ter esse feedback. Aí você esse disse o apoio, quê? a gente tem muito, tanto no iniciozinho quanto mais para frente. A questão do pessoal do grupo também ajuda muito os outros que fizeram. Então, assim, para quem está chegando agora, pode ficar super à vontade, pode me procurar também no privado, se quiser perguntar alguma coisa. Eu falei muito com Gabi Fialho, com Juliana também, além do grupo, e ajudaram muito, assim, com dúvidas do dia a dia mesmo, ou algumas experiências que às vezes a gente Aí você sente, ligou pra minha mãe pra diferente, contar. a questão de gases, coisinhas assim do dia a dia logo pós, e que a gente fica em dúvida, Sério? fica nervoso e tal, e conversar com outras pessoas que têm as experiências parecidas ajuda muito. Enfim, e é isso, eu agradecer muito a equipe demais por esse acolhimento aí desde o início, durante, o agora, o pós, e só mais uma coisa também. E a questão Ela vai ouvir psicológica, eu acho que amanhã. é muito importante, assim, Aí vai pra responder, essa questão nada a ver de com manter nada, ela mesmo vai responder. depois, de passar por todas as etapas bem. E é isso, se puder, com a minha experiência, dar alguma contribuição, seria só isso mesmo, assim, que essa questão psicológica é importante para focar no que é que fez a gente. Não, chegar foi nesse melhor ponto, assim você ter sabe? falado, né? Porque senão elas depois a ficam gente pode sabendo, acabar e só aí eu digo, transferindo essas dores se a gente não souber lidar para outro vício, outra compulsão, alguma outra coisa diferente. Então é bem importante mesmo lidar com isso, fazer terapia direitinho, tanto no pré quanto no pós, acompanhar bem, porque tem certas dores que é isso, a gente tem que conseguir lidar, senão não vai ter jeito. E é isso, muito obrigado de novo, e qualquer coisa estamos aí. Valeu, Caio. Muito obrigado pela participação. Você também, né, é uma prova de que existe um pena tempo que a para pessoa cada que tá coisa, ouvindo né? recebeu de Também uma fez todo forma, aquele segmento pré-operatório, tudo, depois teve
algumas coisas aconteceram que que impediram você de fazer a cirurgia lá atrás, e que com certeza você fez no melhor momento, né? Com a cabeça mais tranquila, com certeza que tá fazendo a coisa certa, né? Mais alguém quer dar alguma palavrinha? Gabi Ciel está falando, que só que não abriu o microfone. Emerson, grande Emerson. Emerson quer falar também aqui agora. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer esse acompanhamento da equipe. Sei que não estou, na verdade, tão próximo como gostaria, mas até já conversei diretamente com o Tiago, mais proximamente, por mais que a gente tente se estimular em todas as horas, mas às vezes tem coisas que atropelam isso e não tem jeito, mas enfim. Mas a gente vai tentando. Eu queria reforçar, principalmente para aquelas pessoas que não fizeram ainda, que eu vejo no grupo, e até aqui mesmo, algumas manifestações de pessoas com temor e com muito medo de algumas coisas, mas reforçar que realmente vale a pena todo o esforço que a gente faz, porque no meu caso mesmo, apesar de uma série de dificuldades que eu venho enfrentando, principalmente nos últimos meses, desde o dia que eu fiz a minha cirurgia, eu não tomo mais nenhum remédio para pressão arterial, e hoje, inclusive, fui para uma consulta com o Oderlan, e ela estava até baixa, né, uma coisa assim, e que é assim, um ganho que a gente tem. No último exame também, como o Saulo falou aí, que quando ele zerou a gordura do fígado, eu também fui para a cirurgia com grau 3, e no último resultado já estava em 1, né, já tinha reduzido bastante. E eu tenho 5 meses de cirurgia, 4 meses e pouco. Então, é uma mudança significativa. Tenho tentado, de todas as formas, cumprir todas as regras, porque, inclusive, estava falando aqui com o pessoal, com os amigos e família aqui, que nunca imaginei que eu chegaria ao prazer na vida que eu tenho hoje. Só quem é obeso sabe disso. Acho que aquela coisa que o doutor Marcelo falou no início da nossa reunião, de que as pessoas acham que, não, você fecha a boca, para de ter besteira e não sei o quê. Mas as pessoas que nunca passaram pela obesidade, eu fui obeso 25 anos ou mais da minha vida, eu tenho 47, então metade da minha vida eu fui obeso, sei o que é. E essa semana eu tive um prazer enorme, porque eu postei no grupo a mensagem lá, que depois de ter chegado a usar a camisa XG4, né? Então o pessoal, GGG, fui para XG4, então não era uma coisa... Eu estou, inclusive, vestindo uma camisa M. Então eu hoje estou vestindo uma camisa M, e isso parece uma coisa banal, mas é uma coisa maravilhosa. Inclusive, eu brinquei com minha sobrinha. O mundo fashion se abriu novamente para mim. Porque essa coisa que Beatriz falou, né? E Thaís falou aí, você vai para um lugar, você fica usando só as roupas que lhe dão, né? Que lhe oferecem. E ninguém se preocupa com a autoestima do gordinho, né? Você usa capa de guarda-chuva. O pessoal vai jogando o que você quiser para você. E aí você vai para uma loja e vê aquele monte de roupa maravilhosa e nenhuma cabe em você. Você sai lá frustradíssimo. E agora não, você pode voltar a frequentar o mundo fashion. Parece uma coisa banal, mas levanta a nossa autoestima e lembra a gente de que ainda tem um longo caminho pela frente e ele é diário. Então eu queria dar aqui essa palavra, principalmente para aqueles que ainda estão em dúvida, né, de se vão fazer ou não, como já foi mostrado aqui também pelo Dr. Marcelo. Tem medo de morrer por causa da cirurgia, você pode morrer 30% a mais, se você não fizer, você pode morrer dormindo, né? Tem uma apneia maluca, ou você tem um infarto, ou, sei lá. Então, meu refluxo foi embora, a apneia foi embora, diabetes deu tchau,
longe de mim. Pressão totalmente controlada, sem remédio, fui pro cardiologista, Firmapa, tá tudo ok. Então, todos os índices dentro do padrão. Então, eu acho que do início do tratamento, antes da cirurgia, que é outra coisa também, perder peso antes da cirurgia é muito importante. Eu mesmo perdi 20 e poucos quilos antes da cirurgia. Segui bem a regra, e como o Bia disse, é dificílimo essa fase antes, porque você tá com o estômago ainda, além da cabeça do gordo, o estômago do gordo, e você tem que ficar comendo uma colherzinha de arroz, uma colherzinha de feijão, é ruim. Mas depois que você faz todo esse processo, hoje eu estou com a perda de peso geral desde o início do tratamento até depois de 50 quilos, é o que a minha esposa pesa, então eu pari a minha esposa, né? Então, isso é inacreditável, e assim, interessante, até é uma coisa interessante, porque já tem um tempo que eu não vou para a doutora Thaís, né? Dei uma sumida, entre aspas, mas são alguns problemas. Mas, enfim. Saudades. Hoje, só que hoje, depois de 4 meses e pouco, é que eu consegui me ver diferente. E até um pouco tempo atrás, eu continuava me vendo gordo, né? Mas hoje já começa a ter essa percepção. E isso ajuda ainda mais você seguir em frente. Então, é mais para dar força mesmo para vocês. Para os que estão já operados, que já sabem como é o processo, a gente continuar com isso. Para aqueles que ainda estão aí em dúvida, não tenham dúvida. Como o Saulo disse, além de ser uma coisa que a gente podia ter tomado essa decisão antes, mas é muito mais do que isso, tomar a decisão na hora certa, mas é a decisão certa. Essas reuniões faz a gente ficar no foco novamente, viu? É isso aí. Imagine que essa poeira baixar e todo mundo se reencontrar. Era bom se todos esses testemunhos, né, esses depoimentos ecoassem aí, né, para tanta gente que precisa ouvir e saber disso, né, que ainda fica achando, dando murro em ponta de faca, com tantos tratamentos profissionais de saúde, né? Assim, a gente vê muito. Infelizmente. A gente vê muito dos próprios pacientes que às vezes procuram um profissional falando da vontade de fazer a bariátrica e que que a cirurgia é completamente, fala muito mal da cirurgia, diz que não tem indicação, que, enfim, várias coisas, e a gente vê que realmente é por falta de conhecimento, né? Quando se conhece a fundo, porque quando o paciente realmente tem indicação, né? Quando ele tem IMC com a comorbidade, quando tem tudo atrelado, o quanto que a gente vê de benefício nisso é impressionante. Então, muitas vezes as pessoas que julgam, tanto da área da saúde quanto de fora, né, familiares, amigos, são as pessoas que não conhecem o procedimento, não conhecem a fundo a obesidade, não conhecem o quanto que é difícil realmente de se conseguir, de uma pessoa com IMC de 30, de 40, né, conseguir atingir o IMC de eutrofia, com formas tradicionais de perda de peso. Não é impossível, né? Mas o quão é muito mais difícil, o caminho é tão mais longo. Então, eu acho que é importante também citar isso. Tirou as né? calças. Eu, por experiência própria, eu fui num profissional de saúde, e aí eu comentei tal sobre a cirurgia bariátrica, e ela chegou e disse que ela era contra o procedimento da cirurgia bariátrica. E eu perguntei por quê. Aí ela disse porque muitas vezes a cirurgia bariátrica, a pessoa vai e faz a cirurgia bariátrica e é esquecido. Aí eu disse, no meu caso, não. Eu tenho um pós-operatório que já dura 3 anos. Tem um grupo de WhatsApp das pacientes que pretendem fazer, dos que já fizeram, durante 3 anos. Ela disse, neste caso, eu concordo. Porque realmente é o que ela falou, muitas vezes a pessoa faz a cirurgia bariátrica e é esquecido no meio do nada, no meio do vento, ou seja, é ela por ela mesma, né?
E, graças a Deus, isso não acontece com a nossa equipe, né? Tanto tem os profissionais de saúde que estão ali, no mesmo grupo que nós estamos, passando as orientações, passando informações, tem a troca de experiência entre nós mesmos, e eu confesso a vocês, isso já dura 3 anos. Eu já vi outros profissionais de saúde, outros médicos que operam, tá falando aqui. mas eu não vejo essa mesma integração de equipe, de profissional e paciente. Então, isso é muito bom. Verdade, Saulo. Esse diferencial é algo assim, eu sempre bato nessa tecla. A todo mundo que me procura, que sabe. E parece que quando você faz, muita gente parece que, sei lá, acorda para fazer, né? Tenho várias conhecidas que já estão fazendo o processo para operar, depois que me viram operar. Então, eu acho que essa acaba que não estimulando, mas abrindo assim quebrando esse estigma de que a cirurgia é algo que só aquele obeso mórbido talvez, né, seria indicado. É o que a mídia muitas vezes vende, né? A gente vê muito isso, né? Opera uma pessoa, depois vai operando, né? O vizinho, a irmã, a família, filho, o pai, a mãe, todo mundo vai aparecendo, né? Deixa aí o primeiro para ver se dá certo e ver que o resultado foi bom e começa a voltar outras pessoas, né? A gente tem uma analogia que um colega colocou no congresso uma vez, que no tratamento do câncer, que é uma doença complexa, todo mundo dá as mãos, né? O radioterapeuta é amigo do oncologista, que é amigo do cirurgião, que é amigo do clínico, que é amigo do nutricionista, que é amigo do psicólogo, é todo mundo dando a mão. Quando a gente vai para uma doença complexa, também de difícil tratamento, que é a obesidade, claro que deve guardar as suas devidas proporções com o câncer, na comparação, você vê que, meu Deus do céu, é um brigando com o outro, a pessoa que faz um tratamento milagroso aí com seu chá, diz que o melhor tratamento é esse, que a cirurgia é perigosa, e aí muitos profissionais que tratam, que se dizem que tratam de obesidade, né, falando mal para todo mundo da cirurgia bariátrica. É tão triste isso quando eu pego um paciente que vem já em acompanhamento com um profissional, nutrólogo ou endócrino, já tem o acompanhamento. E é muito melhor que esse profissional lhe dê o relatório, claro, que conhece, já faz todo o seu segmento. E tantas vezes que a gente ouve, né? Doutor, tem que ir para outro endócrino, porque a minha me acompanha 2, 3, 4, 5 anos e diz que não me libera não para cirurgia. Meu Deus do céu, né? Não entra na nossa cabeça, né? Mas é a vida, né? A gente não vai conseguir convencer todo mundo. Existem alguns pontos aí, né, nas entrelinhas, por trás das cortinas envolvidos, mas acho que a gente precisa divulgar isso, né? Divulgar que existe um tratamento seguro e eficaz, sim, né, para essa doença. Eu lembrei aqui uma coisa importante para a gente compartilhar entre a equipe com vocês, é a perícia médica dos planos de saúde. Infelizmente, alguns médicos peritos, eles não têm conhecimento de toda a lista de comorbidades associadas à obesidade que o paciente tem direito a fazer sua cirurgia. E é importante que o paciente conheça essas comorbidades e tenha direito para que possa, nessa perícia, também contribuir de forma ativa para essa autorização. Gigi quis participar aí, né, Thaís? Já pensou, negócio desse, vai dormir, menina. Uma hora dessa. Já pensou? É isso, depois vocês vão até saber que existem perícias que são presenciais, né? Outras perícias não são presenciais, com os exames a gente consegue, assim, eu acho que nunca tive nenhum paciente que insistiu, que a gente disse que tinha indicação de cirurgia que não conseguiu operar. Tem paciente que não tem indicação de cirurgia, né? Ou que não tem indicação, ou que a equipe multidisciplinar encontra uma contraindicação para ser operado, mas não tem nenhum que a gente, se todos nós todos juntos concordam que esse paciente precisa operar, que a gente não tem conseguido operar. É só ser chato com convênio que a gente consegue. Certo, pessoal? Boa noite a todos. Não sei se alguém quer dar mais alguma palavra. 5 segundos, se alguém quiser falar. Ô, pega, então já sei que não dá pra mim. Gabi. Quer falar, Gabi? A gente ouve, viu?
Não, ó, eu não ia não abrir a câmera, mas não estou tão apresentável como vocês estão. Mas só para mostrar que o nosso cabelo cai, mas dia, nada contra a corrente, e ele nasce. E eu tô com uma cabeleira na ponta da cabeça, por isso que eu só ando assim, ó, com o cabelo em pé, literalmente. Porque é cabelo caindo, mas é cabelo nascendo, porque a Bia bota pra lá nas fórmulas, viu? Essa tá de parabéns. E outro medo que muita gente me questiona é de nunca mais conseguir beber, conseguir se alimentar. Aí eu queria finalizar esse encontro da gente tomando esse copo de água para vocês verem que eu não fico com medo. Eu bebo água normalmente, igual qualquer indivíduo. Arrasou, viu, Gabi? Show de bola! É isso aí. Olha, é uma pena, nossos encontros antes eram ótimos, cheios de brinde, de lanches gostosos e saudáveis. É uma pena a gente não poder ter isso mais, mas com fé em Deus, voltaremos em breve a fazer esses encontros presenciais. Mas não para de nascer. Um abraço, galera. Beijão. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, galera. Obrigada pela presença de todos. Boa noite. Boa noite, tchau.